caminhos por onde andei, as cantigas que ouvi e cantei, nessa terra que tanto nos traz. Sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim. São encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor. É a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais. Olá, iniciamos mais um programa Minas Turismo Gerais aqui nos estúdios da Rede Prime de Comunicação com o apoio da MHB Hotelaria. E o carnaval já está fervilhando por Minas Gerais, pelo Brasil, aqui em Belo Horizonte desde o dia 15 de fevereiro. Os blocos de ruas já estão pelas cidades, pelos bairros e vai até dia 5 de março, alguns até dia 9 de março, segundo informações da Belotur da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo. Então, quer dizer, vamos brincar, não é não, segurança, tranquilidade. E hoje estamos com a porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, que este ano completa 250 anos de atividades. Eu me lembro, viu, Major, vou apresentá-lo, PM amigo da gente, PM amigo legal, Major Laila Brunella, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais. Major, é um prazer você estar no nosso programa. Vai lá, você, porque você é mais nova do que eu, apesar da patente, mas prazer, Major. Meu amigo, eu que agradeço a oportunidade, né? Tanto a gente falar de polícia, falar um pouco, né, da segurança no carnaval. Como você disse, o carnaval em Minas está começando cada vez mais cedo, sendo referenciado aí como um dos melhores carnavais do país, como o carnaval mais seguro, e a gente quer manter esse título com certeza. Sem sombra de dúvidas. E, como eu falei no início, 15 de fevereiro começou já o carnaval em Belo Horizonte, e são centenas de blocos em todos os bairros, todos os cantos de Belo Horizonte, e cidades históricas também, algumas já estão com carnaval, vai começar essa semana, como se diz, vai dar a largada no carnaval, 853 municípios. Minas Gerais é um país. Como que vocês da Força de Segurança trabalham nesse sentido para dar tranquilidade para o folião que quer realmente divertir, Major? Esse período agora é um período que todo mundo trabalha e trabalha muito, né? Nós não temos férias, nós não temos folgas, é um período de empenho maciço da nossa tropa, e isso acontece para que a gente possa justamente atender tanto o Carnaval da Liberdade, aqui na capital, região metropolitana, quanto também o Carnaval da Tranquilidade, que é quem vai buscar essa tranquilidade no interior do estado, vai buscar esse momento de paz com a família, em locais de balneário, vão curtir de um jeito diferente, principalmente as cidades do interior, tem um carnaval mais tranquilo, mas aqui na capital a gente tem um aporte de policiamento, a gente se reúne e as estratégias são as mais distintas. Desde a saturação do ambiente aí, com um volume maior de policiais militares, até o uso de muitas tecnologias para ampliar esse policiamento. Essa tecnologia é importante a senhora falar. Minas Gerais, esse ano, desenvolveu um projeto de tecnologia que eu acompanhei através do vice-governador professor Matheus, esteve semana passada lá no Palácio da Liberdade, mostrando que vai ter drones pela cidade, drones nas cidades do interior, e vai captar facial de longe. Se o drone reconhecer, vamos dizer, o Sérgio Moreira está com a ficha suja, vai ser detido. É isso mesmo, uma novidade. Sérgio. E a senhora me falou que já está sendo utilizado e está dando um belo resultado de segurança durante essa folia carnavalesca. Isso mesmo, essa é desenvolvimento de uma inteligência artificial, é um programa que é conectado às câmeras que a gente já utiliza no dia a dia, né? As câmeras de olho vivo, nossa plataforma de observação elevada. Além disso, também a gente tem a questão dos nossos drones
sendo utilizados nesses equipamentos, né, esses equipamentos sendo utilizados com essa tecnologia, justamente para reconhecer. Nós temos um banco de dados alimentado com indivíduos com mandados de prisão em aberto. Então, a gente tem focado, né, nesses indivíduos que já têm passagens, que têm débitos com a justiça, e a partir daí, esse reconhecimento sendo feito. Foi feito um teste no ano passado com os nossos alunos da Academia de Polícia, né? Fomos nós os modelos aí para o teste de reconhecimento facial, uma precisão, né? Na verdade, o sistema ele só dá o alerta a partir de 93% de compatibilidade. A partir daí, o serviço de inteligência faz todo um monitoramento, uma confirmação de dados, e hoje nós temos, Sérgio, que comemorar, porque entre essa primeira identificação do sistema até a chegada da viatura, nós temos gastado em média 6 minutos. Olha só. Então, é um processo muito rápido, né, que tem movimentado aqui na capital, principalmente, o nosso serviço de inteligência e também as nossas guarnições de área, né, das companhias que estão envolvidas no projeto, e um resultado muito satisfatório, né? A gente está chegando aí aos 140, quase 140 presos ao longo desses últimos dias aí de teste. A gente acredita que isso vai se ampliar muito durante o Carnaval. É o bloco da cadeia. Fez coisa errada, vai para cadeia. Sou a favor, viu, Major Laila Brunella, porta-voz da Polícia Militar. Pessoal, a secretária adjunta de Comunicação Social, Bárbara Bodeg, estaria aqui também no nosso programa, mas ela teve um imprevisto. Faltando 15 minutos para a gente iniciar, ela me mandou um áudio e ela teria um compromisso às 15h30 inadiável. Então, a gente agradece a secretária adjunta de Comunicação Social, Bárbara Bodega, que estaria aqui também, mas estamos aqui com a Major Laila Brunella, com esse conhecimento fantástico dela, para a gente falar sobre segurança pública. Major, a senhora falou do drone. Eu estava vendo uma matéria, se não me engano, sábado, lá em Salvador, porque também vamos dizer, uma passarela, é o caminho. E lá eles fazem igual a gente vai ao estádio, vai à arena, né? Eles fazem uma busca. Aqui vocês também costumam fazer isso durante os dias de carnaval, com o pessoal na rua, dá uma batida, vamos dizer assim, tem alguma coisa errada? As buscas pessoais, elas dependem de suspeição, sabe, Sérgio? A gente precisa lembrar que há regras constitucionais para isso, mas o militar sempre que desconfia, percebe um comportamento inadequado, sabe que essa pessoa tem características ou pode estar envolvida em algum delito, as abordagens são feitas, as buscas pessoais também. Lembrando que os drones, inclusive, ajudam nisso, porque os drones têm uma visão, né, superior do nosso policial militar, no sentido dessa vista de cima, né, e ele percebe quando há alguma movimentação estranha, grupo de pessoas que estão se juntando para poder cometer delitos. Então, os nossos drones alertam o policiamento que estão na base, que estão em solo, para realizarem essas abordagens. A gente não faz nenhum corredor de abordagem. Os eventos aqui, num contexto geral, não são eventos fechados, são eventos públicos, abertos ao público, e né, sem pagamento de entrada e saída ali de foliões, e por isso a gente sempre aborda quando há suspeição, principalmente envolvimento de delitos como furtos, importunação sexual, quando há algum indicativo de características de vestimenta ou comportamentais que sugiram ou que determinam essa busca, os nossos policiais militares estão prontos para fazê-la. E ela me deu uma boa notícia, foi apreendido, ou preso, né? Preso. Um colombiano, com quantos celulares? 34 celulares nesse fim de semana. Ele estava, celulares furtados, né? Pertencentes a uma quadrilha. Um deles foi preso e os demais sendo identificados aí pelas nossas imagens. Isso foi através das imagens já, dessa alta tecnologia? Já tinha uma indicação de imagens dessa movimentação. Suspeito? Os nossos policiais militares já tinham também algumas informações, porque isso vai sendo capturado pelo serviço de inteligência. Conseguiram fazer a abordagem e recuperar esses celulares. Lembrando que essa movimentação, inclusive de alguns estrangeiros, porque sabem que o carnaval está ficando cada vez mais movimentado, né? E nós vamos nos antecipando também, monitorando essas possíveis quadrilhas, esses autores. Estamos com operações acontecendo desde o início do mês de janeiro, e isso já vem trazendo resultados. Sexta-feira a gente deve divulgar esses resultados do pré-carnaval. Eu acho excelente o que a senhora está falando, Major Laila, que é importante. E não é não também, né? Não é não. Se você quer paquerar aquela menina e ela falar não, não é não. Respeita, porque você pode ser preso por Importunação sexual. importunação sexual e passar
o carnaval no bloco da cadeia. Olha que bacana, você passou o bloco na cadeia com uns, vamos chutar lá, uns 30 lá, carnavalesco lá, cada um cantando, alalaô, que calor aqui dentro do Chilindró. Ô Major Laila, Minas Gerais é um estado, como eu falei, nós temos aqui divisa com Rio, Espírito Santo, São Paulo, Distrito Federal, Goiás, Bahia, um estado fronteira. Sim. E temos que pensar na prevenção dos vagabundos dos outros estados quererem vir para cá. Também vocês estão trabalhando nesse sentido da polícia de fronteira. Com certeza, né? Os nossos policiais militares já fazem algumas operações voltadas para as divisas entre estados. Tivemos o lançamento semana passada da Força Total, que é uma operação nacional que busca, inclusive, essa separação, né? Mostrar que nós estamos integrados, mas ao mesmo tempo que estamos cuidando justamente para que não haja não só esse trânsito de infratores, mas também de drogas, de armas. Então, nós estamos muito atentos às divisas de Estado, temos uma parceria muito grande com troca de informações, de banco de dados, nossos serviços de inteligência têm uma junção muito grande. Eu mesma já estive em outros estados para acompanhar algumas operações de prisões de infratores em outros estados. Não é incomum, inclusive pelo reconhecimento facial, fizemos a prisão recentemente de autores procurados de outros estados. Então, esse entrelace entre instituições tem sido cada vez mais forte. A gente tem mostrado uma integração muito boa e as nossas divisas muito bem protegidas, principalmente pelos nossos policiais militares na ponta da linha e o nosso policiamento rodoviário, que lança a operação de carnaval agora nos próximos dias também para cuidar das rodovias. Eu acho assim que agora uma junção, né? Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, PM, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e até Polícia Federal. Vamos colocar aí que a Polícia Federal deve entrar nesse grupo também. Isso é importante, porque se eu quero sair com a minha família, com o meu avô, com a minha tia, com a minha sobrinha, criancinhas querendo passear, e vocês darem essa segurança é fundamental para ter o sucesso do carnaval que nós temos aqui. O carnaval até nome bonito, Carnaval da Liberdade, e vem para Mineiras. Vou lembrar aqui qual que é o nome desse ano do carnaval. E nós teremos, o Major Laila Brunella, nós teremos esse ano mais uma avenida com som, né? Teremos aqui em Belo Horizonte Avenida dos Andrades, Avenida Amazonas e Avenida Brasil. Aumenta muitos blocos vão por essas avenidas. E tem que ter maior policiamento, porque os blocos vão surgir mais nessas avenidas que eu citei há pouco. Mas a gente vê com muito bons olhos esse investimento estatal, né, e governamental nessas avenidas sonorizadas, porque isso facilita, inclusive, o trabalho da Polícia Militar. As pessoas não precisam estar tão aglomeradas próximo ao bloco. Ao longo de toda a avenida, ela tem um som de qualidade, ela consegue festejar. E isso minimiza essa aglomeração, facilita o nosso trânsito de policiais militares. A gente anda muito junto no carnaval, né? São filas de policiais militares, são correntes de policiais militares transitando dentro dos blocos. Então, as avenidas sonorizadas, elas aglomeram mais pessoas, mas, ao mesmo tempo, elas estão dispersas, ali, espalhadas ao longo da avenida. E isso facilita o nosso trabalho, inclusive na questão de reconhecimento facial. O desenvolvimento do nosso policiamento fica facilitado com esse investimento. Eu lembrei o nome agora, Via das Artes, onde vai ter essa sonorização, Isso vai chamar mesmo. Via das Artes, aqui em Belo Horizonte. Ô, Major, amanhã vai ser lançado o Carnaval nas 40 cidades conhecidas, nossas cidades históricas. Vai ser lançado amanhã o Carnaval da Liberdade nas cidades históricas. Nós temos aqui cerca de 40 cidades dentro da associação das cidades históricas. E sabemos que Diamantina, Ouro Preto, Mariana, Sabará, Raposos, Congonhas e outras cidades lotam também. Lotam. E não posso só esquecer que Belo Horizonte, depois eu vou até perguntar para a senhora esse dado importante. A gente sabe que as cidades históricas também lotam, como era antigamente, e continua. O pessoal ainda vai para as cidades históricas da nossa cidade, principalmente turistas de outros estados. Esse mesmo trabalho feito aqui na capital mineira, da qual depois eu vou perguntar para a senhora. Vou até perguntar da vez. Essa
6 milhões de pessoas de sexta-feira até quarta-feira, como é que vocês fazem essa... Todo mundo fala assim, como é que 6 milhões de pessoas vão para a rua se Belo Horizonte tem 2 milhões e meio de habitantes? É, Como é que você estuda esse... É o metro quadrado que vocês estudam? Isso é na verdade, interessante isso a gente, conhecer. enquanto Polícia Militar, a gente não faz essa previsão de público e É. nem essa estimativa. Essa é uma estimativa do governo do estado, que tem a ver com a lotação de hotéis, tem a ver com a questão da movimentação comercial, da chegada, né, de turistas ao estado. Nós tivemos, inclusive, algumas empresas aéreas com aumento de 40% nas linhas aéreas, né, nos voos destinados à capital mineira. Então, é com base nisso que é feita essa estatística, que é feita essa previsão. E lógico, né, não são 6 milhões ao mesmo tempo. A previsão é que aqui no Carnaval da Liberdade nós tenhamos essas 6 milhões de pessoas circulando ao longo desses 5 dias e também no interior do estado mais 6 milhões, totalizando aí mais ou menos 12 milhões de turistas ao longo desse período em todo o estado. Então, o ano passado foi uma previsão de mais ou menos 5 milhões e meio, aumentou-se essa expectativa agora, porque Minas virou um carnaval mais pesquisado também no Google, e como a gente já falou, né, a gente vai pegando várias dessas ferramentas para poder planejar, né, entender como é que o carnaval vai funcionar e se planejar. E como você disse, Sérgio, a gente tem um carnaval extremamente pujante também nas cidades históricas. Eu já trabalhei enquanto cadete, né, na cidade de Ouro Preto. Vários amigos foram aí deslocados também para o interior para apoiar nesses carnavais. São carnavais muito fortes, são carnavais muito divertidos, inclusive. Como você disse, os turistas vão muito porque aproveitam para curtir o carnaval e, ao mesmo tempo, conhecer todo esse lado histórico que Minas oferece, além da gastronomia. Minas é um estado muito rico na questão turística, então as cidades históricas também recebem um suporte, recebem um reforço. Toda a nossa administração, em cada uma dessas regiões, sendo também designada para o serviço na rua. Então, a gente vai ter todo um reforço de policiamento para que quem ficar na capital ou quem ficar nas cidades históricas consiga curtir com tranquilidade. É isso que nós queremos, né? O Carnaval da Liberdade e da Tranquilidade. Chegando aqui, Major, Márcio Almeida é da área da gastronomia. A senhora falou bem sobre a Minas Gerais, muitas pessoas vêm para cá pela gastronomia, pela mineiridade, pela prosa do mineiro. Carnaval de BH cada vez maior e com mais volume de pessoas. Estou sempre para que o efetivo da polícia seja suficiente. A senhora já falou que vai ser Seremos, tranquilo. não tenha dúvida. E paz e tranquilidade aos filhões. O Aquino Despachante sempre. Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Major. Programa ótimo, boa explicação. É isso que a gente quer. A gente quer que tenha essa união, né, de todos, saber que a polícia militar ela faz a prevenção, ela olha primeiro, ela já não chega, como se diz, já combatendo, não. Ela chega, faz a prevenção, ela observa. É nesse sentido, né, Major? Sim. As abordagens, os levantamentos anteriores, a operação pré-carnaval, propriamente dito, né? Onde a gente faz uma série de abordagens, prisões, apreensões, a gente muda um pouco o foco, inclusive, do nosso policiamento, para chegar no carnaval realmente com tranquilidade, para chegar observando, acompanhando os foliões. O que a gente quer é garantir uma festa tranquila, divertida, saudável. A gente tem feito muitas dicas. As redes sociais da Polícia Militar estão com enxurrada de dicas para o folião, para saberem onde se colocar, como se comportar. O comportamento individual agora é fundamental para a segurança pública. Então, a gente precisa lembrar dessas medidas de autoproteção, do cuidado individual, não só para a Polícia Militar, mas, como você disse, a gente faz um trabalho integrado muito forte, né? Bombeiro, Polícia Civil, Polícia Penal. Nesse momento está todo mundo junto, a CEDESI, com projetos na área de prevenção à mulher. Então, nós temos uma série de medidas que são tomadas justamente para evitar que haja vítimas, mas que, se houver, que o atendimento seja o melhor possível, né? E que essa vítima, esse folião, ele precisa se cuidar, ele precisa guardar, né, bens e valores. A gente tem essa preocupação com a exposição de bens. Não vá com nenhum objeto de valor para a rua, correntinhas, principalmente, porque é um objeto fácil de ser levado, celular sempre à frente do corpo, junto ao corpo. Né? Eu falo, tem uma doleira, tem uns coisas tipo crachás, né? E a gente pode coloca dentro da camisa, né? A doleira dentro da calça, para a gente poder evitar, né, que as pessoas tenham acesso fácil ao nosso bem. Quanto mais exposto, mais o infrator, mais esse criminoso vai ficar de olho, mais ele vai buscar essa vítima. Então, a presença da Polícia Militar, não tenham dúvida, é de saturação, é um volume grande de policiais. Nós estamos todos identificados
com colete refletivo na cor verde, capacete branco. Então, não é difícil achar um policial militar, pelo contrário, nossas bases de segurança, drones, nosso empenho realmente ele é muito intenso nesse período. E a gente conta com a participação de todo mundo no sentido de se cuidar, né? Beber, mas beber com moderação. A gente sabe que todo mundo quer se divertir, que o álcool faz parte desse processo da questão cultural, mas a gente precisa fazer isso com um cuidado para não perder a noção, para não se perder nesse contexto e acabar facilitando o trabalho do infrator. E a senhora falou importante demais, Major Laila. Hoje a gente está conversando com o Major Laila, porta-voz da Polícia Militar de Minas Gerais, e dando essas dicas. Você que vai sair com celular, ela falou, você lembra? Doleira. Então, ó, pochete por cima da camisa, por baixo da camisa, correntinha, evita mostrar que você tem uma correntinha de ouro, que você ganhou do seu avô, do seu pai, de sua mãe, da namorada, evita. É lógico, evita também, evitar ao máximo, né, Major? Dar tranquilidade. E outra, estão fazendo uma pergunta aqui, Major, uma pergunta, talvez polêmica, é o Márcio Almeida. Se a turma que vai para a rua, loja PM, tem treinamento específico para esse tipo de eventos, principalmente em relação à reação diante de algumas situações para evitar abusos. Temos sim, nós temos treinamento, inclusive a nossa tropa já está sendo treinada, ela é reunida e treinada justamente para esse período, porque a gente sabe que é um período em que a paciência do militar precisa ser ainda maior, porque nós já somos bem pacientes, mas a gente precisa estender essa paciência justamente por causa do período, da questão da festividade. Muita gente acredita que nesse período não tem regra, pode fazer o que quiser. E aí, nessa hora, a gente precisa realmente fazer um papel todo pedagógico, de conversar, de mostrar, e pedir mesmo que as pessoas tenham esse respeito contrário também. A gente é muito desrespeitado no carnaval, em grandes eventos. Os militares são muitas vezes ofendidos É mesmo? quando fazem os seus trabalhos. E aí, como que acontece? Desculpa, como é que começa? A, Aí acontece o quê? a pessoa está cometendo um delito, porque Aham. quando ela ofende o policial militar, ela ofende o Estado, ao desacato, às situações de desobediência, de resistência. Percebeu que há uma movimentação de policiais militares no sentido de realizar uma prisão, se afaste, né? Evite provocar ainda mais aquela confusão, ampliar. Nós temos muitas brigas, muitas situações em que é necessária a intervenção do policial militar para que aquilo não cresça, né, não fique maior. Então, às vezes, uma briga de 2 pessoas, ela vira de 10, de 20, de 30. É necessário para que a gente possa intervir, afastar essas pessoas. Como que eu afasto? Hoje, utilizando o gás de pimenta ou o gás lacrimogêneo, spray de pimenta, de gás lacrimogêneo, porque quando eu faço isso, eu disperso as pessoas e isso me possibilita entrar naquele conflito e tentar gerenciá-lo, tirar as pessoas daquela aglomeração, fazer as prisões necessárias. A gente quer evitar ao máximo o uso de força. Para nós, a nossa presença ela é suficiente, mas eu preciso dessa respeitabilidade policial, folião, folião, policial, e entre os foliões. É o mais importante para que a gente evite e a gente não tenha, né, que utilizar de nenhum mecanismo de força nesse período. Isso é importante demais. Treinamento, igual ela falou, isso não é... Carnaval começou, treinam uma semana antes, não. Isso já é um treinamento já... E vai Só para quem está em casa saber, a gente faz um treinamento bienal, onde nós passamos um período dentro da academia de polícia obrigatório, isso inclusive interfere nas nossas promoções, na nossa carreira. A gente faz lá testes teóricos, práticos de tiro, atividade física. A gente faz todo um treinamento e passa por provas para poder comprovar esse treinamento, para essas atualizações, lógico. para a questão de norma. Todos os anos nós somos convocados, é obrigatório nós passarmos pelo médico, pelo dentista, somos encaminhados ao serviço de psicologia, né, para poder passarmos por consultas psicológicas. Então, isso é obrigatório dentro da instituição. O militar que está na rua, ele está pronto para o serviço, né, não significa que nós não erraremos. Nós somos seres humanos, nós estamos passíveis de erro, mas o erro é mínimo quando a gente fala de instituição. Só para quem está em casa ter uma ideia, né? Ano passado nós registramos mais ou menos 1,5 milhão de boletins de ocorrência. Né? Esse 1,5 milhão de ações registradas, para além daquelas abordagens que eu nem registrei. Não, isso durante 365 isso, dias, ao né? longo do ano. No ano Sim. passado, 1,5 milhão de ações registradas. Se eu te pedir aqui para enumerar 10 situações graves de desvio de conduta, de algum problema feito por um policial militar, você provavelmente não vai lembrar. Nós erramos pouquíssimo. Eu sei que o erro vira notícia, né? É o normal, faz parte da imprensa cobrir esse lado, mas nós erramos muito pouco diante do volume de ações. No Carnaval é um grande exemplo.
né, 600 blocos na rua, 6 milhões de pessoas, e talvez nós vamos enumerar aqui uma ou duas situações em que a gente precisou usar de força, e a gente espera que passe sem nenhuma situação. O carnaval ano passado foi muito tranquilo, a gente quer repetir a dose e melhorar. Sem sombra de dúvida. E o Márcio Almeida, escutando a senhora, batendo palma e sucesso a todos. E aqui o Flávio Mesquita é engenheiro e é representante do sorvete Los Luz. Boa tarde a todos, importante entrevista, afinal, enquanto um se diverte, outro extrapola. E a PM trabalha pesado, organizando trânsito e folhões. Trabalho difícil dessa respeitada corporação. É importante só falar, quem vai atravessar a cidade, evita de carro. Vai de Sim. aplicativo, vai de táxi, vai de ônibus, ou até de metrô. Né, que tenha Buscar esses condição. transportes alternativos é a Evitar, melhor né? opção, Não vai com ter certeza. estacionamento difícil, porque as ruas vão estar cheias, estarão interditadas. Então, evitar pegar Uber, pegar o ônibus, pegar táxi, pegar o metrô, quem Com tem certeza condição. é a É melhor a opção. sugestão que vocês têm também. E esses deslocamentos, mesmo aqueles que não vão curtir o carnaval, né, se desloquem com transporte alternativo. E eu queria até ressaltar, a pedido dos blocos, eles nos pediram para ressaltar isso, eu acho realmente uma mensagem muito importante. Área hospitalar, o acesso aos hospitais, nada disso fica prejudicado ao longo do carnaval. Só pegar esses mapas da prefeitura, pegar os aplicativos de mapas, né, para deslocamento, os senhores verão que a prefeitura já planeja de maneira que o acesso aos hospitais, o acesso a esses lugares, né, de saúde, não fica prejudicado. Nas proximidades não há blocos, né, não há a questão de música alta, justamente para não importunar quem está em tratamento. Então, é todo um cuidado, e os blocos até me pediram, falou, Major, quando falar, mostra, né, que é uma preocupação nossa, a gente não quer atrapalhar a cidade, é um momento de festividade, a gente sabe que tem um transtorno, né, mas esse transtorno a gente tenta amenizar ao máximo, e eu queria destacar isso daí. Precisou deslocar para o hospital, já joga ali no mapa, provavelmente os pontos de interdição já estarão ali conectados, é só fazer os desvios necessários que você consegue chegar no seu destino. O Major não é jogando confete serpentino em vocês, não, mas o que está chegando aqui de mensagem aqui, grande Márcio Assunção, um abraço, grande Mauro, da MG Motos, parabéns, segurança é parte fundamental desse processo. Viajando por Minas, vejo o quanto é solicitado a PM nos municípios que eu vou. Mauro, ele é o embaixador, ele roda Minas Gerais inteiro, então ele conhece bem essa parte da polícia. Eu tenho mandar um abraço para hoje é Tenente Coronel Wener Pimenta, que está nos assistindo. Um abraço ao coronel amigo da senhora, o Renato Carvalhais, o coronel Giovanni, né? São meus amigos e já estão na reserva, já estão. Já estão na Eles não reserva. gostam de falar reserva, não, né? Só estão na ativa. São veteranos todos. O Coronel Giovanni ainda trabalha, Sim. o Coronel Carvalhais está com um escritório, Sim, né? meu São amigo. todos muito competentes, todos pessoas que fizeram parte da minha carreira, inclusive. Sim, nós estávamos conversando esse dia para trás sobre eles. Zé Eugênio, presidente do Sindicato das Empresas de Turismo, parabéns e muita competência ao nosso PM. Está preparado para dar nossa segurança a todos. E sobre a nossa entrevista. É isso aí. O Minas Turismo Gerais ele é feito para isso, viu, Major? Primeira vez que a senhora vem aqui, mas é primeiro de muitos que a senhora vai vir. Sempre à disposição. Sei da sua agenda, como é que é durante esse carnaval e durante o ano. Sempre a Major está na frente, né, de qualquer problema grande na nossa cidade, ou em Minas Gerais, né? A Major lá, até eu brinco com ela, se ela dorme. Ela fala assim, Às vezes, eu durmo às vezes, viu, gente? O telefone toca, mas tem uma equipe, a senhora até falou, uma Sim. equipe competente lá dentro, né? Só ela não, tem uma equipe de pessoas que trabalham na área de comunicação, porque nós jornalistas, o Major, eu brincava, e a gente trabalha sábado, domingo, Natal, Novo, Carnaval, Semana Santa, todos os dias, né? Nós jornalistas também, na minha época, agora estou mais tranquilo, mas já trabalhei muito nessa época também. Sobre os bombeiros, esse trabalho conjunto, que sempre é PM, onde tem um PM, tem um bombeiro. Essa farda, e tem a farda dos bombeiros bacana do lado, esses dois. É uma sintonia sensacional, Com né? certeza, somos co-irmãs, né? Temos um trabalho conjunto espetacular. Eu sou suspeita, né? Porque tenho vários cunhados no Corpo de Bombeiros, tenho muitos amigos, né? Tenente Barcelos ombreia comigo na comunicação do Corpo de Bombeiros, Tenente Coronel Carolina, que
fomos contemporâneos de academia e hoje chefia a comunicação do Corpo de Bombeiros. Hoje a Coronel Jordana, né, ficou muito tempo na comunicação do Corpo de Bombeiros, hoje comandante-geral. Então tem uma admiração extrema e o trabalho é realmente muito conjunto. Como você disse, onde tem ali um policial militar, tem alguém do Corpo de Bombeiros para ombrear. O trabalho de saúde pública nesse momento é muito importante. Pessoas que, infelizmente, vão passar mal, às vezes excedem na questão do uso de bebida, pequenos incidentes e acidentes que podem acontecer. Então, na verdade, é um período de volume de trabalho para a segurança pública, assim, fora do normal mesmo. Mas nós já estamos acostumados, né? Como você disse, esse ano é meu 21º ano de polícia militar, né? São 20 carnavais. E os 20 carnavais trabalhando, e eu sei que quem está no Corpo de Bombeiros, a cada dia que entra, né, a cada ano, vai trabalhar no carnaval. É um período que realmente o esforço é máximo para que a população mineira seja protegida e atendida da melhor maneira. O Mauro, ele é motociclista falando da Blitz. Então, pessoal, evita, porque essa época o bloco do bafômetro também vai estar pela cidade inteira, né? Não para. Com certeza. O risco também que a gente precisa lembrar O bloco do bafômetro. não é uma fiscalização querendo prejudicar ninguém. Eu acho que a gente, às vezes, é muito mal interpretado, sabe, Sérgio? Principalmente o militar do trânsito, porque o pessoal às vezes fala assim, não, é uma indústria de multas, é só para arrecadação. Lembra que quem está sendo multado fez algo de errado de fato. Não estou inventando nenhuma transgressão ali normativa, não. E a questão da bebida e do álcool, o risco é muito grande, não só para quem está dirigindo o veículo, mas principalmente para quem está circulando, para os pedestres, para outros motoristas. Então, a intensificação de blitz, o pessoal do Batalhão de Trânsito, nossos policiais militares estarão também empenhados nessa preocupação de fiscalizar para evitar que acidentes aconteçam, né, para evitar que a gente tenha algum transtorno e estrague a festa, né? Quem vai querer passar aí o período no hospital, quiçá, né, uma família chorando por ter perdido algum familiar amado, por algum ente querido. Então, a gente precisa realmente fiscalizar, é o nosso papel, para evitar danos maiores. E a gente tem que parabenizar, Major. Hoje a gente está conversando com a porta-voz da Polícia Militar, Major Laila Brunella, e a gente tem que parabenizar não só o trabalho, né, do pessoal da segurança pública, mas parabenizar o bloco dos garis. Com certeza. O bloco dos garis, gente, hoje eu coloquei no meu Facebook, Major, não sei se a senhora tem, eu uso muito o Facebook aí do Instagram para mensagem positivista, não coloco nada de clube de futebol, de religião, assim, cada um curte a sua, mas o meu é mais positivo. E hoje eu coloquei o bloco nota 10, os garis. Eles são bacanas demais. Acabou o bloco, eles já vão tirar o lixo. Eu comentei sábado, né, teve o bloco Banda Mole, Banda Mole, acabou 10 horas e 4 horas da manhã já começa a feira de artesanato na Afonso Pena. Quer dizer, o bloco dos garis, nota 10. O bloco dos garis. É bacana demais esse pessoal. O trabalho é espetacular. Eles gostam muito da PM, a PM gosta muito dos garis. Sempre que a gente passa, tem alguém imitando o barulho da sirene conosco, né? A gente sempre replica, sempre responde. Fazem um trabalho com muita felicidade. Eu acho incrível, é um trabalho muito pesado. É um trabalho difícil do dia a dia, esse calor que a gente está vivendo então, né? Super pesado, mas são sempre muito gentis, sempre estão felizes, sempre estão com um sorriso no rosto, fazem muito bem o trabalho. A gente ainda comentava, nós fizemos uma reunião aqui no Comando de Policiamento da Capital com os blocos, os representantes dos blocos, e algo que foi muito pedido, né, pela sessão de planejamento do Comando de Policiamento da Capital é esse respeito aos horários. Como você disse, acaba um bloco, na sequência a gente já tem outro planejamento. Seja uma feira de artesanato, seja algo que precisa acontecer ao longo do carnaval, sejam outros blocos que vêm na sequência. Se um bloco atrasa, nós temos a dificuldade, perdão, senhores. Já estão ligando para ela para alguma demanda. Pessoal, já até pus um silencioso aqui, perdão. Quando um bloco atrasa, nós temos uma sequência de atrasos. Porque precisa limpar banheiro químico, precisa remanejar esses banheiros químicos, precisa fazer a limpeza da avenida, gradeamento de algum outro ponto, retirada de grades de outro ponto. Então, todo esse trabalho é feito em intervalos de blocos. Se eu tenho, né, um bloco que se extrapola, se eu tenho a dificuldade, né, na hora da finalização daquele bloco, da dispersão, se as pessoas não vão embora, isso é um problema não só de segurança pública, mas principalmente para a organização. E vai gerando atrasos que vão refletir lá na quarta-feira de cinzas. Então, a gente precisa respeitar esses horários
para que todo mundo possa fazer seu trabalho, para que os garis venham na sequência, para que as pessoas responsáveis pelos banheiros químicos possam fazer os devidos recolhimentos, para que a gente de segurança pública, né, possa direcionar o nosso patrulhamento para o próximo bloco, para outros locais de eventos. Nós temos eventos agora 24 horas ao longo do carnaval, então eu preciso fazer esse remanejamento constante e a gente conta com a participação dos representantes dos blocos, né, foi algo que a gente pediu muito. Vai dando um momento de dispersão, avise ali o seu folião, avise quem está curtindo o seu bloco, para ir para casa ou para se direcionar para o próximo bloco, dar ali a sua fala em apoio à segurança pública nessa dispersão. E os nossos policiais militares terminarão esse trabalho ali na dispersão para que a gente cumpra esses horários e faça da melhor maneira possível mesmo. Ó, nota 10 para o bloco dos garis, esqueci, nota 10 também para o bloco dos catadores de latas Verdade. de refrigerante, de cerveja e de outras bebidas que o pessoal Vão para consome. reciclagem depois, né? Tem um bloco dos catadores que, nessa época de carnaval, tem catador que o que ele cata de lata, Major, eu vi uma matéria sobre isso, representa 2, 3 meses o que ele cata durante O ano. o período. Não, um período do mês, por exemplo, ele cata Sim. 10 quilos, no carnaval ele cata 100 quilos, entendeu? Tá que dá, os verdinhos aqui, tá que chega aqui através do meu WhatsApp também, o doutor Rogério, juiz de direito aposentado, parabenizando a senhora, Carmen, professor lá de Fortaleza, nos assistindo, mandando Grande abraço a todos. coraçãozinho para a senhora aqui, bacana, e mulher, defendendo a mulher, e bacana que a senhora falou da Coronel Jordana, primeira mulher comandante do Corpo de Sim. Bombeiros, quem sabe em breve nossa Major Laila vai ser a comandante-geral da... Temos mulheres muito competentes na polícia, eu espero que uma delas assuma em breve, em breve. Antônio Melano, jornalista, está lá em Aracaju, mandando um abraço para a senhora. Elizabeth Rodrigues, Sete Lagoas, Valquírio, Cachoeira da Prata. O Cleito está fazendo um relato aqui, ele está morando em Natal, mas ele tem esse final de semana aqui em Belo Horizonte e achou pouco policiamento na região da rodoviária. Ele passou por lá para levar uma pessoa para o interior e achou pouco policiamento. É porque ali está em obra? A senhora acredita? Na verdade, Pode talvez ser? não tenha visualizado, mas nós temos uma base de segurança Tem na ali. frente da rodoviária, que é a única base no estado que funciona 24 horas. A Até que Praça aquela Rio Branco ali. passarela, isso não é problema da senhora, mas aquela passarela que sai ali da rodoviária e vai até a Lagoinha, eu acho ela meio escura mesmo. Nunca passei Sim. por ela, mas quando eu vejo de carro, acho que Mas às vezes foi uma questão de percepção, É. viu? Mas a gente tem ali do lado, né? O comando de policiamento da capital está do lado do terminal rodoviário, então a gente tem uma circulação de policiais muito intensa. É talvez uma das áreas mais patrulhadas da capital, viu? Olha o tanto de verdinho aqui, ó. Se eu for ler de todo mundo aqui, nós vamos ficar aqui até Eu amanhã falando agradeço da a senhora aqui, audiência. viu? Mas é bacana, o pessoal do interior comentando, né? O Gomides, a Cláudia Elian também, o Eider Moraes, o Eider foi gerente do estádio de há muitos anos, está morando lá em Contagem, também está mandando um abraço à senhora. Neymar Fernandes foi apresentador da Rede Globo. Walter Estevam, lá de São Paulo, lá do ABC. Luiz Carlos Gomes, presidente da MCS, Associação Mineira de Cronismo Esportivo. Vou estar aqui, o assunto até está pertinente com a senhora aqui, viu, Major? A senhora está dando... Fico feliz, a dando segurança pública audiência. sempre gera interesse, né? Isso que é o interessante. Eu falo, a Eu gente até... esqueci, só me desculpe, a Claro. Guarda Municipal também, Guarda Civil Municipal que Isso, fala, né? Guarda Civil Esqueci. Municipal. A responsabilidade da Guarda Civil tem a ver com Eu falei do patrimônio, né? bombeiro, Com, esqueci deles, dos azulzinhos. com esse preventivo, são grandes parceiros na segurança pública também. Né? Não tem um vínculo direto, né, com a Polícia Militar, mas fazem ações semelhantes dentro da missão constitucional. E grandes parceiros estão trabalhando aí nos blocos, cuidando do patrimônio público, que é responsabilidade, que precisa ser preservado nesse momento, principalmente em lugares com tanta história, né, como a gente tem em Minas Gerais, precisam ser cuidados nesse momento e estão sendo cuidados pela Guarda Municipal. A Virgínia Cândido, do EG de Turismo, historiadora, falando que o trabalho das polícias é fundamental nessa época. Não é só nessa época não, né, gente? A gente vê... Eu brinquei aqui, a senhora é bem mais nova do que eu, Major, mas eu lembro dessa letrinha, era PM amigo da gente, PM amigo, não sei o que, legal. E tem o bonequinho, o mascote da Temos. PM, né? Tem a PM feminina e a gente, PM masculina, né? A gente tem, né, o PM Amigo Legal e a PM Amigo Legal.
a gente precisa conquistar as crianças, né? A gente precisa mostrar que a segurança pública está aqui em prol dessas crianças, que a gente tem coisas para ensinar, tem toda uma parte educacional que precisa ser feita. Então, desde o ProERD na sala de aula, até a questão dos mascotes, né, TV PMMG Mirim, nós temos um canal no YouTube voltado para dicas, com algumas charges, com alguns vídeos, né, que são ilustrativos ali para as crianças, né? E é um público que nos interessa muito, porque a gente sabe que quando eu ganho o coração de uma criança, quando eu ganho a mente de uma criança, eu tenho um adulto que vai ser cumpridor de regras, que vai viver bem em sociedade, né, e que não será um cliente da segurança pública futuramente, né? Vai ser alguém que vai ter consciência tanto da autoproteção quanto de não cometer delitos. A gente quer ser bons exemplos, nós queremos ser bons exemplos para essas crianças. A gente tem feito um papel que eu acho fantástico, como eu falei com o ProERD, né? E a gente tem toda uma preocupação, nós temos Progeia, né, que é um programa na parte educacional de meio ambiente para as crianças, com o policiamento de meio ambiente. Então, tem uma série de medidas que a Polícia Militar faz e os mascotes são nossos representantes para o público infantil. Sem sombra de dúvidas. Mas eu não posso esquecer, não. Nós, infelizmente, tem os motoqueiros e tem os motociclistas. Vamos diferenciar. Motociclistas estão meio abusados, essa turminha aí. E a turma do rolezinho, vocês estão de olho nessa turma do rolezinho, que Continuamos de ninguém olho, né? aguenta esse povo não, viu, Major? Eu não enxugo o gelo aqui não, sabe? Vocês pra mim é meia dúzia. Os rolezinhos, vocês estão de olho, porque diminuiu bastante, mas essa turminha é danada, né? Temos feito uma série de ações e operações voltadas para esse tipo de encontro, né? Algumas pessoas vêm com um tom cultural, com um tom de diversão, mas a gente precisa lembrar que é extremamente arriscado, são manobras não permitidas, em locais não permitidos, isso gera transtorno de trânsito, isso gera a possibilidade de acidentes. Então, a maioria dessas motos são irregulares, muitos menores de idade, inabilitados, por óbvio, nessas motocicletas, né? Então, a gente tem intensificado as nossas ações, tem sido alvo de muitas ações e operações, muitas apreensões de motocicletas, e o resultado tem sido esse, de mais tranquilidade, de mais paz mesmo, né? Se a gente pode usar esse termo aí durante as madrugadas, que são os momentos principais de encontro. E eu acho que devagar a gente vai conscientizando, né? Ou há um espaço público reservado para isso, né? Mas a via pública ela não é permitida e a gente precisa combater, porque os acidentes são muitos. Tivemos uma morte bem recente agora, se eu não me engano, Sabará, não me lembro agora, Sarzedo, esqueci a cidade, perdão, mas eu tive até algumas demandas de imprensa. Essa bendita brincadeira, empinando moto, o motociclista perdeu o controle, bateu num poste, faleceu na hora, jovem, super novo, tem imagens do fato. Então, eu acho que isso devagar vai conscientizando esses jovens de que dá para brincar de outras maneiras, dá para poder ser feliz com coisas dentro da legalidade, né, com ações dentro da legalidade. Sem sombra de dúvida. O motoqueiro ele é consciente, ele sai com casaco, sai com capacete, com bota, com, né, as proteções no joelho, cotoveleira. A gente sabe que os motoqueiros, mas tem uns motociclistas aí, uma turminha do rolezinho, se depender do meu apoio, não dou 10 para vocês não, vou dar 11 para essa ação que a PM faz. Major, a senhora falou das bases, eu moro no Buritis. Desde 86, 88, sei lá. Tem muitos anos. E hoje tem uma base lá na entrada do Buritis. Não sei se a senhora conhece bem lá. Sim. Bem ali em frente. Minha região é lá pertinho ali também. Minimizou com as câmeras, né? Aquelas câmeras ficam lá em cima. E ali é o COP. É o COP também, que é o Centro de Operações da Prefeitura, né? Isso. Lá também, vocês ficam lá para... Sim. Ali observa Belo Horizonte inteiro, é ali? Isso mesmo, nós temos o COP, é uma central da Prefeitura, de observação, de vigilância da Prefeitura, mas há convênios com a Polícia Militar, né? Nós compartilhamos esses equipamentos de segurança, de tecnologia. Então, há policiais militares que servem lá, que trabalham justamente para essas observações. Nós temos a nossa central, que é na cidade administrativa, onde são câmeras utilizadas pela Polícia Militar. Então, nós temos um monitoramento também separado, mas temos essa possibilidade de trabalhar em conjunto, é um trabalho integrado, que eu acho que a gente precisa sempre manter, né? E as bases de segurança, elas viraram referência, Sérgio, assim, acho que no estado inteiro, né, para não só, né, para o registro de ocorrência, mas uma referência de policiamento. Há um patrulhamento mais
empático ali, porque o militar fica fixo no Presencial, setor. né? Presencial, né? Isso, então houve um deslocamento, não só do policial, mas dos serviços de polícia. Isso minimiza o impacto na sede das companhias, diminui também as viaturas ficarem presas, às vezes, com boletim de ocorrência de registro posterior, que é aquele que não tem flagrante, não tem preso. A base absorve essa demanda, isso faz com que a viatura esteja liberada para o patrulhamento nosso rotineiro. Então, as bases são um serviço espetacular, né? Estão sendo agora devagar também plotadas nas nossas cores novas de viatura, né? Partindo aí para o CAC e para o preto, né? Ficou Que muito foi o bonito. lançamento. Particularmente eu gostei. Diz Eu que tem também gente que achei. não gostou não, Ah, viu? Mas a não, gente mas gostou eu bastante. achei bonito, moderno, né? Ficou muito moderno, acho que compatível com as nossas cores, né? Com as nossas cores são históricas. E compatível também com a questão da prevenção, da visibilidade, né? À noite facilita para a questão mais operacional. Então, realmente, fora o giroflex, né? A gente teve essa mudança no padrão de giroflex, que são aquelas luzes que são ligadas em cima da viatura, a gente chama de giroflex. Hoje elas têm duas cores. Antes ela era intermitente no tom de vermelho, hoje ela é azul para o patrulhamento preventivo, vermelha para o patrulhamento emergencial. Então o cidadão vai começar a se acostumar em ver a viatura quando está patrulhando tranquila, passando com o giroflex na cor azul. Tá tranquilo. E tá tudo tranquilo, está tudo dentro da normalidade, mas numa situação de deslocamento emergencial, numa prioridade, numa perseguição, essa luz passa a ser vermelha. Então, a gente tem melhorado a cada dia. Eu acho que o carnaval tem sido prova disso, inclusive, Sérgio. Eu acho que quando você vai fazer qualquer turismo, uma das coisas que você olha é a segurança Sim. local. Então, Minas só está tendo a possibilidade de crescer enquanto turismo, enquanto carnaval, porque a segurança é algo pesquisado e é algo que tem dado resultado em Minas. Então, eu acho que nós temos contribuído, dado a nossa parcela para o governo do estado, no sentido mesmo de proteger as pessoas, que elas se sintam seguras, repliquem isso, né, e isso seja um chamariz para o turista vir para Minas. Aqui em Minas, vamos, né, vender nosso peixe, vem para Minas. Sabemos que os hotéis que 70%, 80% já está com a capacidade ocupada, reservada, turistas de outros estados, turistas do interior mineiro que está vindo para Belo Horizonte também. Mas não podemos esquecer que cidades históricas, outras cidades também. Não podemos esquecer que Minas é o mar do Brasil, né? Águas Doces, que é Represa de Três Marias, Represa de Grandes Furnas, balneários. Peixoto, né? Capitólio, uma época dessa, Major, tive com o prefeito Cristiano, mandar um abraço para o Cristiano lá em Capitólio. É uma época dessa, cidade de 10 mil habitantes vai para 50, 60 mil pessoas. Quer dizer, vocês estão lá. Sim. Além disso, eu já tive com o pessoal da Marinha, e a Marinha também, numa época dessa, faz a blitz que vocês fazem na rua. Eles fazem a blitz nas águas, é interessante. Do mesmo jeito, quem está jet ski, num barco, Fiscalizando numa documentação, lancha, né? E é muito preciso mesmo, né? Porque, como a gente falou, alguém inabilitado, alguém inábil, né? Alguém que não tem conhecimento técnico, pilotando uma lancha, pode gerar um acidente, né? Pode gerar um dano no momento que é para ser de alegria, transformar isso num momento de tristeza. Nos balneários, nós temos também, Sérgio, o policiamento de meio ambiente, muito forte nesse período, né, que se desloca, inclusive, para esse interior, para cuidar dessas áreas de balneário, onde nós temos um aumento turístico maior. Então, as fiscalizações de meio ambiente também ficam voltadas para esses ambientes, para cuidar de quem vai do que a gente chama de Carnaval da Tranquilidade, que é esse carnaval aí do interior do estado. Cidades pequenas, gente, pessoal lota, né? Lota cidades, vamos dizer, acabei de falar de Capitólio, que é Furnas, né? Quase 270 quilômetros de Belo Horizonte, lota lá. Ouro Preto, lota. Diamantina, lota. Mariana, em Sabará, em Raposos. Carnaval, gente, são 5 dias, mas pode esquecer não, viu, Major? Eu brinco que o carnaval são 5 dias, mas o ano tem 365. Então você brinca 5, mas você tem mais 360 para chegar no próximo do ano que vem. Então, moderação. Moderação, com certeza. E, na verdade, o carnaval tem se estendido, né, Sérgio? A gente precisa... Aqui começou dia 15, né? Dia 15 oficialmente, mas nós estamos com ensaio de bloco desde novembro. Nós temos eventos de ensaio de bloco desde o mês de novembro do ano passado. Então, na verdade, a gente sempre fala, né? Terminou um carnaval, nós começamos o planejamento do carnaval seguinte.
porque cada dia mais tem se estendido esse período, ampliado a participação de blocos, não só aqui na capital, a gente está comentando da capital aqui, pelo vulto que tomou nos últimos anos, né? Principalmente aí os últimos 10 anos, o Carnaval de Belo Horizonte cresceu muito, mas o Carnaval do interior continua forte, continua pujante, cidades históricas, cidades menores. Eu estava brincando outro dia, né? Porque eu, enquanto cadete, tive a oportunidade de trabalhar em algumas cidades do interior no período do Carnaval. Uma delas foi Crucilândia, Aqui pertinho. pertinho de Betim, pertence, né? Pertencia, pelo menos na minha época, né? Lá atrás, ao batalhão de Betim, a um dos batalhões de lá, não sei se o 66 ou 33, acho que na época só tinha o 33, e a cidade lotada. Nós fomos para lá num reforço de 7 policiais militares da Academia de Polícia, além do policiamento já formado, né? Um palanque montado, show o dia inteiro. Eles têm uma brincadeira, não sei se ainda tem lá, de tinta durante o dia, fazem uma festa na praça da cidade, e a cidade lotada. É uma cidade que é um destacamento, na época era um comando de um cabo, né? Então tinha ali 4, 5 policiais militares que davam conta daquela rotina diária, mas que no carnaval a gente precisou mais que dobrar o efetivo para dar conta. Então, realmente, as cidades mineiras são muito bem-quistas. O Sim. povo mineiro é muito acolhedor. Eu não sou mineira, não, eu falo a gente, porque eu já estou aqui tem Guajá. mais de 20 anos, Uai. então já virei, né? Já virei mineira de coração. Mas nós somos muito acolhedores, nós gostamos do turista, nós tratamos as pessoas bem. Essa receptividade do mineiro atrai muito, principalmente na cidade pequena. E nós temos cidades muito específicas, né? Cada uma com um turismo muito direto, né? É uma do doce de leite, é a outra do biscoito, é a outra da cachoeira, é a outra do rocambole, é a outra Então, a gente tem muita atração. O queijo, né? Não preciso nem falar das cidades. Então, a gente tem muitas possibilidades. Minas são muitas, né? Nós temos uma dimensão continental. E isso atrai o turista que quer ver algo novo, diferente. Nós temos isso para oferecer. E a segurança pública está em cada um desses pontos, né? Nós estamos presentes 24 horas nos 853 municípios, mais de 300 distritos. A nossa presença está ali diariamente. Então, fora as idas e vindas nos lugares onde nós não estamos fixados. Então, o serviço público, né, a segurança pública, ela dá esse respaldo para esse turismo. Pessoal, hoje nós conversamos, né? Estamos ainda conversando, mas vamos terminar daqui a pouco. A Major tá, o telefone dela deve estar tocando. Está aí. vibrando aqui Tá na vibrando. perna. Major, eu não posso só esquecer, porque eu já trouxe aqui o pessoal da região do Circuito das Grutas, onde vai ter o carnaval ali em Sete Lagoas, Pedro Leopoldo, Capim Branco, Paropeba, Etanópolis, aquela região toda ali. E trouxe aqui o pessoal de Raposos e Sabará também. E trouxe 2 blocos aqui, um é da Aline Calisto. A Aline Calisto é só pouco. O bloco dela é 450 mil pessoas. Exatamente. Ela esteve aqui com a gente e trouxe aqui a do bloco Todo Mundo Cabe no Mundo, que é um bloco interativo. Lá é menino com síndrome de Down, Que legal. é autista, é todo diversificado, G, L, W, Z, Q, todo mundo. Lá cabe todo mundo no bloco. Sai ali na rua Avenida Brasil com o Padre Rolim. Eu achei bacana demais. Isabela Xavier. O pai dela chama Marcelo e o pai dela teve ela, e mesmo com ela, aquela doença, ele vai de cadeira de roda e Curte o carnaval. todo mundo cabe todo mundo cabe no bloco. Então, quer dizer, eu tive com o Kerst, que é do Volta Belchior, que também é 200 tantas mil pessoas. Quer dizer, é uma multidão. Um sai de um bloco, até a Aline falou assim, Sérgio, tem gente que sai do meu bloco, começa às 10 horas, acaba 2, já sai, já vai para outro bloco, quer dizer, e você está atrás dos blocos, né? É um circuito mesmo, né? Belo Horizonte é muito inclusivo. O Carnaval de Minas é muito inclusivo mesmo. Ontem saiu, acho que é Padecendo no Paraíso, ali do lado da Praça da Liberdade, é um bloco só de mães, né? E aí muita criança, muita família, é um bloco menor, mas que, assim, super divertido. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer uma gravação nesse bloco. Tenho amigas que são charangueiras, né? Estão lá fazendo parte, né, do bloco, tocando na bateria e tudo mais. Então, assim, nós temos essas possibilidades aqui em BH, de blocos mais tranquilos, mais tradicionais, de blocos que têm apelos, né, e causas,
né? Esse ano Baianas Ousadas está falando sobre violência doméstica, sobre violência contra a mulher. Então, essas pautas são muito positivas, porque traz discussão, traz consciência. É o momento que a gente aproveita a festa para conscientizar das possibilidades, para poder mostrar todo um lado. Eu sou suspeita, assim, que eu não pulo carnaval, né? Como eu falei, tem 20 anos que eu só trabalho no carnaval. Com a comunicação, o meu trabalho acabou sendo voltado e direcionado para uma visão diferente do carnaval. Para esse aproveitar, né? Para a questão do marketing, da publicidade, da propaganda. E foi quando eu comecei a conhecer um pouco melhor, que há muitas nuances, né? É um carnaval muito familiar. Independentemente do bloco, nós temos um carnaval muito familiar. As famílias vão às ruas, se sentem tranquilas para comparecer, cada uma com seu perfil de bloco, e isso aqui faz com que todo mundo, de alguma maneira, aproveite, seja inserido no carnaval. Eu acho isso fantástico. Não, só falou aí de bloco e ontem, o sábado, saiu o bloco dos pets. Os, os pets fantasiados, né? Os cachorrinhos, os gatinhos, os animais saindo com as... Ô, gente, a criatividade é sensacional. Ô, Major, vocês vão ter que trabalhar mais um pouquinho, que agora que eu estou lembrando, eu tive semana passada no Palácio das Artes, no lançamento da... Esse ano vai ter atração noturna, dia, estou lendo aqui, Sim, dia 3 de março. Anota aí, ó, você que gosta de carnaval e não vai dormir, dia 3 de março, das 8 da noite às 6 da manhã, sob o comando do Zeca Camargo, jornalista, vai ter música eletrônica a madrugada dentro, lá na Virada Eletrônica na Via das Artes, na Avenida Amazonas, Amazonas. isso mesmo. Só já está. Primeiro, tô antenadíssima, inclusive, o primeiro batalhão, todo mundo já preparado, né? É o nosso batalhão mais tradicional, mais antigo, e que tem todo eu acho que uns 60% do carnaval, uns 70% do carnaval acontece na área do primeiro batalhão, mas o policiamento todo já voltado, o Major Tiago, o Major Salgado, o Major Bertocchi, que é o subcomandante do batalhão, o Tenente Coronel Eduardo, que é o comandante, já com vistas voltadas e para cuidar, porque é a primeira vez que a gente tem assim essa tentativa, Virada. essa virada, né? 24 horas ali de evento, com música eletrônica. A gente sabe que muitos virão já tendo passado por vários blocos ao longo do dia, né? Teremos um momento aí, acho que mais tranquilo, tem um espaço reservado para jazz, poesia. Então vai dar para atender todo mundo e a Polícia Militar presente, não tenha dúvida disso. Ô, pessoal, hoje eu bati uma prosa pra lá de metro. A senhora é de onde? Eu sou de Água Doce do Norte, eu sou do interior do Espírito Santo. Ó. Faço divisa com Minas em Mantena. Pessoal de Então é Mantena na divisa, ué. é bem pertinho da divisa. Ataleia, Minas Gerais, Água né? doce. Água Doce do Norte. Minha família é de lá. Fiquei lá muito pouco, né? Porque é uma cidade muito pequenininha, saí para estudar logo cedo. Mas a gente já tem costumes mineiros, já estamos muito próximos a Minas. Então, já o sotaque, o jeito, a comida, já estamos ali juntinho com Minas Gerais. E acabei em 2004 vindo para o curso de formação de oficiais. Estou aqui agora, como falei, vai fazer 21 anos. Ó, casada, 2 filhos, Isso um de mesmo. 14 e uma de De 8. 8. Quer dizer, além de trabalhar muito, tem que cuidar da casa, dos filhos, do Dá marido. conta. Do marido, apesar que o marido é militar também. E nós temos aqui uma grande defensora da segurança pública, né? Eu a conheci, acho que não tem nem um mês que nós batemos uma prosa lá Foi, na coletiva de imprensa. coletiva lá e formamos essa, vamos dizer, uma amizade. E por que que em Minas, mesmo a senhora sendo do Espírito Santo, apesar de ter muito tempo que eu não vou lá na região do Espírito Santo, mas quem vem para Minas não esquece, né? Ó, Minas Gerais, quem te conhece não esquece jamais. Fato. Major, te agradeço a presença, muito trabalho, eu sei que vocês vão ter, mas essa galhardia que tem dessa 250 anos da Polícia Militar, e tenho como patrono nosso grande Alferes Tiradentes, que foi militar também, né? Sim. Alferes Tiradentes foi militar, né? No início, e é o patrono da PM, é o Das Tiradentes. polícias militares do país, né? Tiradentes é o patrono de todas as polícias militares do país. É realmente uma referência. E Não para sabia, nós, pensei que era só sim, de Minas Gerais. não, de todas as PMs. Olha que interessante. Grande Tiradentes, dia 21 de abril, dia de Tiradentes. E te agradeço. E as portas aqui do nosso canal
Minas Turismo Gerais, nosso YouTube. Sérgio Moreira, nas Gerais, sempre está aberto para PM, tudo que tiver. Sei que sua agenda é lotadíssima. Carnaval de diversão e muito trabalho. Com certeza, muita diversão para o público externo, mas muito trabalho para a Polícia Militar, para as forças de segurança. Fazemos isso com muito carinho, fazemos isso sabendo que é o nosso papel. Então, eu sempre falo que quando a gente entra na polícia, a gente já sabe que quando todo mundo está se divertindo, é quando nós mais trabalhamos. E somos... sabemos, né, que isso é uma missão, de que nós entramos na instituição por isso. Então, fazemos muito bem o nosso trabalho. A gente fala assim, a polícia não gosta de carnaval. É porque a gente queria estar do outro lado, né? A gente queria estar curtindo, poxa. Já que a gente não pode, a gente curte trabalhando. A gente tem essa expectativa dessa manutenção de Minas como um carnaval mais seguro. A gente tem feito tudo, né, para que Minas se mantenha nesse patamar, seja esse carnaval tão bem quisto, tão bem procurado. Não é ainda o maior, mas com certeza é o melhor. Isso que a gente tem feito assim, no sentido da qualidade, principalmente na segurança pública, né? Contem com a Polícia Militar, busquem a nossa instituição sempre que precisarem ao longo desse carnaval, seja para uma dica, seja para tirar uma dúvida, seja para informação turística, seja para fazer um boletim de ocorrência. Nós queremos mostrar esse amparo, essa proteção ao povo mineiro. Saibam que podem contar conosco, e que aquilo que a gente puder fazer para minimizar qualquer situação ruim, a gente fará. Eu sempre trabalhei nesse lado do jornalismo, Major. E não esqueça, 190 funciona Muito. e o 181 funciona. Então, se você vê um suspeito na sua rua, liga para o 190, liga para o 181. Esquecemos de falar isso. 190, 181 de graça, paga nada, e a pessoa vai estar lá do outro lado escutando. E apoia o serviço da polícia. Tem um sujeito aqui na minha rua, suspeito. Como que ele está? Assim, assim, assado. Pode saber que a PM, dentro da possibilidade, vai estar passando na sua rua. Importante Com certeza. também, né? Isso nos Major? ajuda muito, inclusive, viu, Sérgio? Porque a gente acaba tendo a possibilidade de abordar esse suspeito, de impedir a ocorrência de um delito. Então, percebeu qualquer situação estranha. Quem está no bloco, procura o policial militar mais próximo, é o caminho mais rápido. Né? Mas quem está em casa, vai deslocar para uma rua que às vezes não conhece, faz contato no 190 para situação emergencial, ou quer denunciar algum crime que possa acontecer, 181, para que a gente possa fazer esses levantamentos e consiga fazer as abordagens devidas. Carnaval tranquilo, pessoal. Lembrei o nome. Vem mineirizar. Vem para Minas Gerais. Vem mineirizar. Um abraço e até o próximo programa. Nos caminhos por onde andei, as cantigas que eu vi e cantei, nessa terra que tanto nos traz, sou mineiro, sou Minas Gerais. A viola, o tambor, os sabores, são amores vivendo em mim, são encantos da natureza, é beleza que não tem fim. Oh, Minas Gerais, oh, Minas Gerais. Minas é encanto por todo lugar. Minas, a história mostra o seu valor, é a fé nas montanhas e vales. Minas com muito amor. Minas Turismo Gerais.